Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e hoje aqui no nosso canal nós vamos trabalhar a lição número 11, que traz por título O Presbítero, Bispo ou Ancião. Na nossa revista Lições Bíblicas, nós temos o texto áureo, nós temos a verdade prática e nós temos também a leitura diária, além da leitura bíblica em classe, que encontra-se na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 7, e ainda na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Nosso primeiro tópico, a escolha dos presbíteros. Primeiro subtópico, significado da função. Segundo subtópico, a liderança local. Terceiro subtópico, as qualificações. Mas antes, nós vamos definir, e precisamos começar o trabalho assim, definindo a palavra presbítero. A palavra presbítero, ela vem do grego presbiteros, uma forma comparativa da palavra presbe, que significa pessoa experiente, pessoa madura, pessoa mais velha, pessoa anciã. O presbítero é o obreiro mais próximo ao pastor local, é o seu colaborador, é aquela pessoa que irá ajudá-lo mais de perto. Em algumas denominações, nós utilizamos a palavra presbítero, como por exemplo a Assembleia de Deus. Em outras denominações, existe a palavra bispo, como por exemplo a Igreja Universal do Reino de Deus. Uma outra denominação, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, usa a palavra ancião, mas são funções idênticas. Então, independente da denominação, independente da nomenclatura, são funções que correspondem à mesma qualificação, às mesmas diretrizes. São pessoas que trabalham mais próximas ao líder local. Em algumas igrejas, inclusive, o bispo, ele é o líder máximo. O bispo é a pessoa na hierarquia da igreja, comandante do clero. Mas nós então vamos trabalhar aqui bispo, ancião, presbítero e vamos saber quais são as suas qualificações, o que eles fazem, como surgiu o termo, enfim. Aqui nós vamos trabalhar com você este assunto muito interessante. Antes de mais nada, eu quero pedir a você, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, esteja conosco no canal Ensino e Palestra, faça parte da nossa comunidade. Vamos juntos então para o bispo, o ancião e o presbítero. Os apóstolos, eles sucederam Cristo no comando da igreja. Eles foram os líderes que o Senhor deixou para prosseguirem com o seu trabalho. Jesus Cristo aqui na Terra, ele teve um trabalho geograficamente muito limitado. Mas os apóstolos, eles foram incumbidos de aumentar. Eles foram incumbidos de multiplicar esse trabalho. Eles foram incumbidos de propagarem esse trabalho além fronteiras. Eles foram os líderes que o Senhor deixou. Eles foram os capacitados por Jesus Cristo para continuarem o papel que ele iniciara e para, juntamente com o Espírito Santo, inaugurarem a igreja propriamente dita. O Espírito Santo foi quem inaugurou a igreja, lá em Atos capítulo 2. E os apóstolos, eles foram os líderes. Eles foram aqueles que disseminaram o trabalho. Os discípulos mais antigos e os de maior idade eram escolhidos para cuidarem das igrejas. Eram colocados como líderes locais. Esses eram chamados então de anciões. Eram anciões em idade e idoneidade. Ancião é aquela pessoa mais velha, é aquela pessoa que tem uma idade mais elevada, mas também aqui no clero, aqui na função eclesiástica, é aquela pessoa que tem maior experiência, tanto experiência de vida, como também experiência para exercer as funções inerentes ao cargo. Na medida em que a igreja se expandiu, surgiam crentes de mais idade, surgiam crentes mais velhos e maduros o suficiente
para ajudar os mais novos e inexperientes, porque era uma conjunção. Tinha os inexperientes, os mais jovens e os maduros. Eles exerciam um trabalho para que aquela igreja ela fosse solidificada, ela fosse fortificada. Eles exerciam, os anciões, um papel fundamental de liderança para apacentar o rebanho. Então, eles preferencialmente eram escolhidos para apacentarem o rebanho. Eles preferencialmente eram escolhidos para organizar. Eles preferencialmente eram escolhidos para gestores do rebanho que estava nascendo. Naquele tempo entendia-se que a igreja local deveria ter à frente alguém com uma maior idade para liderá-la. Alguém com uma maior idade para exercer a função de liderança. Com certeza, ali existiam muitos jovens fiéis, muitos amantes da palavra de Deus, que tinham amor pelas almas. Porém, a experiência era fator fundamental e os apóstolos não abriam mão dessa experiência. O presbítero era então o pastor local. Não havia apenas um presbítero, mas um grupo deles. E juntos, esses presbíteros zelavam pela igreja local. Não havia uma liderança isolada, mas um governo compartilhado. Ao longo do tempo, os presbíteros se caracterizavam por liderança e ensino da palavra. A pessoa do presbítero é fundamental para estar ao lado do pastor, auxiliando-o cotidianamente. Agora trazendo para o nosso tempo atual. Nenhum pastor que tem por meta o bom andamento da obra de Deus pode abrir mão desses verdadeiros pastores auxiliares denominados presbítero. De novo, aqui nós estamos falando mais estritamente a nossa denominação, a Igreja Assembleia de Deus, mas como nós já pontuamos aqui, em algumas igrejas, esses bispos são os próprios, digamos assim, pastores. Esses bispos são os próprios líderes da igreja. Como deve ser o presbítero, o líder ou o ancião? Quais são as exigências inerentes ao cargo? Deve ser maduro, deve ser uma pessoa com dignidade, uma pessoa extremamente responsável. E aqui, deixa eu abrir um parêntese. Ter uma maior idade, ter uma idade mais avançada, não quer dizer necessariamente que a pessoa seja idônea, porque muitos fazem cometem um erro na interpretação da palavra. Na verdade, confundem a palavra idôneo com idoso. Idoso é a pessoa mais velha, é a pessoa que tem maior bagagem de vida, uma pessoa mais experiente. Idôneo é uma pessoa que tem uma boa reputação, é uma pessoa que tem uma boa conduta. Então, idôneo, conduta, idoso, idade. Esta é infelizmente, um erro que as pessoas acabam cometendo ao inverter essas duas palavras. E às vezes conjugar as duas. Não quer dizer que necessariamente uma pessoa idosa será a mais idônea. Nós temos muitos jovens com idoneidade extremamente reconhecida. Nós temos muitos jovens extremamente idôneos, extremamente cuidadosos, com caráter ilibado. Mas nós sabemos que a idade, que a maturidade também deve ser a companheira da idoneidade. Então, nós temos para nós que uma pessoa mais idosa, ela preserva em consigo a sua idoneidade. E ela, com a sua bagagem, tanto intelectual quanto bagagem vivencial, a bagagem da vida, a bagagem do cotidiano, a bagagem dos seus anos, a bagagem dos seus cabelos brancos, também ajuda muitos jovens. Também é extremamente importante para o auxílio aos mais jovens. Como funcionava no judaísmo, o presbitério no judaísmo? O judaísmo já contava com presbíteros. Nós lemos lá em Números capítulo 11, versículo 6, que um conselho de anciões auxiliava o sumo sacerdote e os demais sacerdotes gerenciavam espiritualmente o povo. Ainda no Novo Testamento, eles continuavam com esse ofício. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 7. Conselho de presbíteros ou anciões. Era formado pelo mais experiente na lei mosaica e prestavam assistência aos chefes do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio, ele era conhecido também por grande conselho judaico. Era a corte máxima do povo judeu.
era composto por 70 membros e mais o sumo sacerdote primaz ou presidente. O sumo sacerdote era considerado o chefe religioso e político da nação judaica. Então o grande conselho era formado por alguns grupos e lá dentre esses grupos estava ali o conselho de presbíteros ou anciões. Eles ajudavam nas funções de regência da vida religiosa do povo, interpretação da lei mosaica, julgamento, juízes em assuntos religiosos, processo de exclusão de judeus da sinagoga, regência da vida civil, exceto em casos de dominação estrangeira, finanças, negócios da comunidade, discussão através de exames e debates de pares, enfim, eles eram auxiliares em todas essas funções. E nos dias de hoje, como funciona a figura do presbítero, bispo ou ancião? Vamos falar então dessas funções, e essas funções elas são as mesmas, praticamente as mesmas nas mais diversas denominações, excetuando aquelas denominações nas quais o bispo ele é o líder máximo da igreja. Nós então vamos falar aqui quais são as funções nas demais denominações que usam essa nomenclatura de bispo, presbítero ou ancião. Então, o bispo, presbítero ou ancião é um cargo de extrema importância. Ele é um subpastor. Em algumas denominações, existem várias congregações e nessas congregações um líder local. Geralmente o líder local, ele é ou ancião, ou bispo ou presbítero. Ele é um líder religioso da igreja. Na ausência do pastor, ele é o diretor espiritual da igreja local e coordenador de todos os departamentos. Ele deve ser capaz de ministrar a palavra, de dirigir os cultos da igreja, de doutrinar e de pregar, de ensinar a igreja. Ele deve ser capaz de transitar por todos os departamentos da igreja com liberdade. Ele deve ser respeitado por todos os líderes departamentais da igreja. Ele deve ser reconhecido pelo povo. Ele deve ajudar nas cerimônias e muitas vezes exerce o papel de coordenador dessas cerimônias. Cerimônia batismal, por exemplo, cerimônia de casamento. Ele deve promover a obra missionária da igreja. Ele deve promover e fomentar a fidelidade ao dízimo. Ele deve distribuir responsabilidades. Ele deve ter autoridade. Ele deve ser o substituto do pastor. Ele deve ser um conselheiro, um pregador, um missionário, um visitador. Essas são as funções inerentes ao cargo. Então, nós vimos que é de extrema importância, de extrema relevância o cargo de bispo, presbítero ou ancião. E principalmente, acima de tudo, deve ter maturidade cristã, maturidade vivencial e maturidade espiritual. E essa maturidade deve ser comprovada, deve ser autenticada, deve ser aceita e deve ser admirada pela igreja local. O bispo, o presbítero, o ancião deve ter o respeito da igreja local. Ele deve ter aprovação dos membros para exercer as suas funções, porque sem essa aprovação, sem o respaldo, ele não vai conseguir exercer suas funções. Vamos entrar agora no tópico 2, a importância do presbitério. Ele nos traz 3 subtópicos: significado do termo, a atuação do presbitério, a valorização do presbitério. Antes de nós entrarmos no nosso segundo tópico, eu gostaria de convidar a você, que ainda não é inscrito no canal, para inscrever-se.
Se você está gostando do vídeo, se ele está sendo abençoador para você, inscreva-se no nosso canal. Faça parte da nossa comunidade. Seja também um membro da comunidade Ensino e Palestra. E quando se inscrever, ative o sininho. E ali quando você ativar o sininho, coloque todas, para que todas as notificações cheguem até você. Toda quarta-feira, às 8 da noite, nós lançamos o nosso vídeo, nós estreamos o vídeo da semana e você é convidado para estar conosco assistindo a este vídeo. O YouTube nem sempre ele manda notificações para todos os inscritos. O que nós propomos então? Nós criamos a nossa chamada lista de transmissão. Ali no primeiro item, no primeiro comentário, está fixo ali como comentário primário ali, a nossa lista de transmissão. Como acontece ela? Você coloca ali o seu nome completo, você coloca o seu telefone, a cidade da qual a cidade onde você reside, o estado onde você reside, e também ali responde uma pergunta, o que está achando do canal, se tem alguma crítica ao canal, fique à vontade também para fazer. Estamos aqui abertos a sugestões, e aí você toda semana, estando nesta lista, vai ser informado. Nós vamos enviar para o seu WhatsApp o link do vídeo da semana para que você possa ficar tranquilo. Aí o YouTube notificando ou não a você, você estará através da lista de transmissão recebendo o vídeo, recebendo o link do canal. Fique tranquilo, nós não estaremos incomodando você com bom dia, boa tarde, boa noite, mande essa mensagem, faça isso, faça aquilo, não. Essa lista de transmissão é só para realmente nós enviarmos para você o link do vídeo da semana. Então, faça parte da nossa lista de transmissão. Lembrando que você também deve ter o nosso telefone na sua agenda, porque se você não tiver nosso telefone na agenda do seu telefone, você não vai ser notificado através da lista de transmissão. Ela só chega aos destinatários que tem o número do remetente na sua agenda. Então, coloque também o nosso número, o número do nosso canal ali, para que você faça parte assim da nossa comunidade, e vai ser um grande prazer fazer parte também da sua vida. Vai ser um grande prazer fazer parte também do seu cotidiano. Vamos então ao tópico 2, a importância do presbitério. Primeiro subtópico, significado do termo. Segundo subtópico, a atuação do presbitério. Terceiro subtópico, valorização do presbitério. Nós temos uma passagem aqui, lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9, ela é extensa, mas nós vamos ler porque a leitura desta passagem é que vai dar a nós o aporte para que nós iremos falar aqui nesse subtópico. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não um espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Vamos fazer uma rápida e rasa exegese sobre esse texto. Irrepreensível, uma conduta que não mereça qualquer correção, uma vida que mostre boas obras, uma vida que dê frutos, que frutifique, que mostre os frutos do Espírito. Marido de uma mulher. Nós acostumamos assistir em nossas reuniões ministeriais vários obreiros abrirem mão de seu chamado. Em várias igrejas, em várias denominações, obreiros abrem mão do seu chamado por cair em pecado com alguma mulher que não é a sua. O pecado de adultério tem estado muito mais presente em nossas igrejas, e aqui eu não falo de nenhuma igreja em particular, de nenhuma denominação em particular, de nenhuma instituição em particular. Eu falo da igreja como um todo. Infelizmente, acontece nas mais diversas igrejas, nos mais diversos círculos evangélicos. Infelizmente, o pecado do adultério tem estado muito presente nas nossas instituições.
O presbítero deve ter ao seu lado uma mulher que o ame, o respeite, o ajude. E da mesma maneira, da mesma forma, ele deve nutrir por essa pessoa, por essa mulher, um amor que não permita que seus olhos se encantem por outra pessoa. Uma amante é o princípio da destruição de um ministério. Muitos têm traído a mulher da sua mocidade, trocado a mulher da sua mocidade por uma mais nova, uma mais enxuta. Mas a beleza de um rosto ou de um corpo escultural são responsáveis por uma queda fatal. O obreiro deve manter seu casamento livre do pecado do adultério, não somente para o bem da igreja, mas para a sua própria salvação, para o bem da sua própria família. Despenseiro, um administrador das coisas de Deus, um verdadeiro mordomo, alguém que seja responsável por distribuir as tarefas entre os obreiros, que conheça as suas potencialidades, que invista nas qualidades pessoais de cada um. Esse é realmente um trabalho de pastor, pois ele tem que conhecer seus comandados. Um presbítero também pode conhecer o perfil de cada obreiro e auxiliar o pastor na escolha da liderança de vários trabalhos dentro da igreja. Não soberbo. Uma pessoa soberba é aquela que se acha superior a todas as demais. Não respeita as pessoas que estão hierarquicamente abaixo dela. Muitas vezes sequer respeitam seus pares. Não tem apreço pelos seus colegas de ministério. Não se respeita e também não respeita os outros. Não ouve eles. Não faz questão de ter um bom relacionamento. Acha que todos estão abaixo de si. Tais atitudes não lembram em nada um autêntico servo de Deus. Não iracundo. Entende-se por iracundo aquele obreiro raivoso, colérico, não suporta ser contrariado, não aceita estar errado, exerce uma liderança raivosa, colocando muitas vezes uns contra os outros. Uma pessoa que não é sociável. Não dado ao vinho. Vinho aqui refere-se à bebida forte, que faz a pessoa, por vezes, perder sua racionalidade. Alguém que se deixa vencer por uma bebida alcoólica ou qualquer outro vício não pode ser considerado apto para exercer uma liderança. E se o fizer, será uma liderança fraca, sem qualquer comprometimento com a sã doutrina. Não espancador. Uma pessoa violenta que usa sua força para conseguir algo, para se fazer respeitado, não está apto para estar diante de um rebanho. As ovelhas são animais extremamente sensíveis e precisam de um tratamento dócil. É lógico que por vezes o presbítero, o ancião, o bispo tem que falar de uma forma mais forte, com uma palavra áspera, mas deve ser em momentos bem definidos e não deve ser algo rotineiro. Muitos obreiros, infelizmente, tristemente, agridem suas esposas e as deixam em casa chorando, sofrendo, enquanto vão para o culto. Quem o vê solitário na reunião não pode saber que ele tem feito dentro de casa. Não ficar sabendo o que se passa dentro das quatro paredes daquele obreiro. Não cobiçoso. A cobiça é algo execrável, nojenta. Uma pessoa cobiçosa é aquela que deseja a posse de algo que não é seu. Ela quer algo que não lhe pertence. Tudo o que está na igreja é de Deus, não pertence ao presbitério. Como já foi comentado aqui, o presbítero, o bispo, o ancião é o mordomo, o responsável por administrar o que não é seu. Tem em sua guarda algo que não lhe pertence, nem um utensílio, nem um equipamento. Nada que esteja na casa de Deus pertence ao bispo, presbítero, ancião. Ele detém a guarda de tais coisas, porém ele é sabedor que elas pertencem a Deus. A cobiça pode estar também em desejar algo que pertence a outras pessoas. Esse sentimento, de novo, é execrável, não deve ser nutrido por um obreiro de valor. Torpe ganância. O Evangelho é a salvação de almas. Porém, muitos mercantilizam, vendem bênçãos,
vendem curas, angariam lucros com a fé. Muitos pregadores do Evangelho cobram cachê para pregarem. Nós não vamos entrar aqui, na verdade até precisamos entrar no mérito. Até precisamos sim entrar no mérito dessa questão. Muitos pregadores, eles cobram para pregar. Uma coisa é a igreja chamar alguém de uma outra cidade, de um outro local, para vir e pregar, trazer a palavra de Deus, trazer a mensagem, alimentar espiritualmente o povo. Essa pessoa, ela vai ter gastos, ela vai ter custos, combustível, passagem, hospedagem, alimentação. A igreja que convida deve obrigatoriamente suprir esses custos. Isto é ponto passivo. Agora, muitas igrejas, além de cobrir os custos, fazem questão de oferecer uma oferta, oferecer um valor graciosamente ao pregador. Também é muito tranquilo aqui. Agora, o que é errado, o que é execrável, o que é abominável é o pregador cobrar, estipular valor, estipular preço, estipular tabela para pregar, exigir valor para pregar. Aí é errado. Aí não deve essa pessoa sequer ser convidada, sequer pensar em seu nome. Deve ser convidado aquele que vem, prega, faz a obra de Deus e sai alegre e feliz, com os seus custos sendo bancados e talvez também com uma oferta dada pela igreja. Mas também, se não tiver oferta, ele sai feliz, porque ele veio fazer a obra de Deus. Hoje está institucionalizado em muitas igrejas que a pessoa que vai pregar, ela vem de uma outra cidade, vem de uma outra localidade, ela deve ter seus custos bancados e também deve ter uma oferta para ser-lhe oferecida. Muito bom, muito bom. Isto é de bom tom. Mas, de novo, o que não pode acontecer é que o pregador, é que o convidado exija determinado valor. Faça exigência através de uma tabela de valores. Isso é errado. Nós temos, infelizmente, muitas pessoas que têm torpe ganância no Evangelho. Infelizmente, muitos líderes não pensam na lã da ovelha. Ou melhor, não pensam na ovelha em si, no seu todo, mas na lã da ovelha, no que pode angariar com essa ovelha. Tristemente, muitos querem usar o Evangelho para se autopromoverem, para se favorecerem, para se enriquecerem. Isto é triste, mas infelizmente os mercadores do Evangelho estão em toda parte. Mas nós, como igreja, como membresia da igreja, como servos de Deus, devemos deixar as pessoas de lado. Devemos deixar essas pessoas que querem agir assim, dessa maneira errada, dessa maneira ofensiva para com a obra de Deus, de lado. Devemos isolar esses líderes, porque eles não merecem estar à frente de um trabalho, não merecem estar à frente de uma obra chamada obra de Deus. Como deve ser o presbítero, como deve ser o bispo, como deve ser o ancião? Justo. A imparcialidade deve fazer parte da vida de um obreiro. Não deve tomar suas decisões baseadas em amizades, em preferências pessoais. Isso acontece muito, mas não deve acontecer. Não deveria acontecer. Na medida do possível, deve consultar um colegiado eleito para o ajudar nas decisões difíceis. Ele não deve centralizar as decisões, mas deve compartilhar essas decisões. Santo. Perseguimos a santificação. Perseguimos a boa conduta. O presbítero deve estar em franco processo de santificação e aperfeiçoamento. Temperado. Um presbítero deve ter tempero ao lidar com as pessoas. A variedade de pensamentos deve ser respeitada. A variedade de pensamentos dentro da igreja deve ser respeitada.
Cada pessoa tem uma maneira diferente de pensar e o bispo, o ancião, o presbítero deve ser um conciliador dentro da igreja. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico, os deveres do presbitério. Primeiro subtópico, apacentar a igreja. Segundo subtópico, liderar a igreja local. Terceiro subtópico, ungir os enfermos. Uma das responsabilidades do presbítero, do bispo, do ancião é apacentar. Ele recebe o título de pastor, mesmo não tendo recebido tal ordenança, pelo justo motivo que é responsável por cuidar, tratar, zelar pelas almas. As almas estão no seu aprisco e ele as pastoreia, ele as conduz. A ele são confiadas o material humano e ele deve administrar esse material com responsabilidade e temor. O cargo de presbítero, o cargo de ancião, o cargo de bispo é um constante treinamento para o ofício pastoral. Não se pode exercer o pastorado sem ter amor pelas almas. Elas são o motivo da existência de tão nobre missão. Em algumas denominações, como a Assembleia de Deus, da qual eu sou membro, os encarregados de congregação são chamados de pastores locais. Eles respondem pela congregação em todos os seus aspectos, devem ensinar o povo, ministrar, além de gerenciar os trabalhos desenvolvidos pela congregação. Possuem autonomia para tomar decisões e respondem diretamente ao pastor presidente. Sobre liderar a igreja local, nós já conversamos a respeito aqui, e também ungir os enfermos é uma das funções do presbítero. Se alguém é enfermo, chame o presbítero, e este irá ungir, e a oração da fé sarará o enfermo. Esta é uma importante função também do presbítero. Para encerrar, eu gostaria de pedir a você que exerce a função de bispo, de presbítero e de ancião. Faça o seu ministério com dedicação. E aqui eu estou chovendo no molhado. E aqui eu estou sendo extremamente óbvio. Mas faça com dedicação. Porque muitas pessoas dependem da sua função. Muitas pessoas dependem do seu apacentar. Muitas pessoas dependem da sua regência. Muitas pessoas dependem da sua zeladoria. Muitas almas estão no seu aprisco. E ali nós encontramos pessoas de fácil trato, outras de difícil trato, algumas mais compreensivas, outras mais incompreensivas. São pessoas de todos os gênios, são pessoas que estão ali porque querem, precisam da palavra de Deus, querem, precisam de cuidados. Cuide das pessoas. Não se deixe levar por grupos, não se deixe levar por determinadas pessoas que querem, desculpa a expressão talvez um pouco tosca, bajular o líder. Pessoas que não estão comprometidas com essa doutrina. Ajude as pessoas, ajude elas, mas também as corrija, porque a correção é um ato de amor, a correção é um ato que demanda amor pelas almas. Ajude as pessoas, esteja com elas, faça parte da vida delas, faça a diferença na vida delas, seja o diferencial na vida delas, em todos os momentos. Cuide, visite, ajude. E você que é membro de uma denominação, ajude ao presbítero, ajude ao bispo, ajude ao ancião, porque com a sua ajuda, seja através da oração ou também do seu trabalho, ele exercerá a função de uma maneira mais efetiva. Ele exercerá a sua função com uma maior qualidade. É importante a quantidade, queremos um número grande de pessoas para que elas estejam na igreja sendo abençoadas e protegidas, mas também a
qualidade é extremamente importante. A qualidade da função do presbitério é extremamente importante, mas também a qualidade da função de um membro é extremamente relevante. Membro e líder devem ser parceiros em prol do crescimento do reino de Deus. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, você que ainda não se inscreveu no canal, também ao inscrever-se, ative o sininho, participe da nossa lista de transmissão. Você que já é inscrito no canal, também pode participar da lista de transmissão. Coloque ali no nosso primeiro comentário que está ali fixo na tela, coloque ali o seu nome completo, coloque ali o seu telefone, coloque ali alguma impressão que você tem sobre o canal e nós estaremos enviando para o seu WhatsApp semanalmente o nosso vídeo, o link do nosso vídeo, para que você sempre seja notificado através do nosso canal. Nós estaremos notificando você para que você possa assistir às aulas e não perder nenhum vídeo. E coloque também o nosso telefone na sua lista, na sua agenda telefônica, para que a lista de transmissão chegue até você e você seja notificado dos nossos próximos trabalhos. Lembre-se, toda quarta-feira às 8 da noite temos vídeo novo aqui no canal. Nós vamos deixar aqui um vídeo para você assistir, depois você poderá também passar ali e assistir às nossas playlists. Enfim, faça parte da comunidade Ensino e Palestra. Deus abençoe você maravilhosamente.